Olá, estamos de volta ao Notícias Tudo Aqui com mais uma edição do podcast Sem Papas na Língua. Hoje, o Sem Papas na Língua recebe um personagem político que tem uma carreira diferenciada do que se costuma ver e vem fazendo um trabalho e se destacando no ambiente onde atua. Eu vou apresentar para vocês o delegado Camargo, ou melhor, o deputado estadual delegado Camargo. Mas ele vai lhe dizer o nome dele completo. Seja bem-vindo, deputado Camargo, ao Sem Papas na Língua. Obrigado, Osmar. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Não sei qual é o horário que você está acompanhando. É boa tarde. Esse podcast, boa tarde. Então, gostaria de, desde já, de parabenizar você pelo nome do podcast Sem Papas na Língua. Num atual cenário, Osmar, em que jornalistas como você estão tendo a liberdade de expressão cerceada, colegas seus que estão exilados em outros países, como Oswaldo Estáquio, e poder participar de um programa onde a liberdade de expressão é plena, e aí se justifica o nome Sem Papas na Língua, é uma alegria enorme. Então, obrigado pela oportunidade de poder vir aqui, até você, até os seus internautas, para poder trazer o meu pensamento diante de um cenário político tão conturbado em que está vivendo a nossa nação, onde o futuro que se avizinha é nebuloso, inseguro. Então, obrigado pela oportunidade e já aproveitando para me apresentar. Olá, eu sou o Rodrigo Camargo Ribeiro Pinho, conhecido como delegado Camargo, hoje aqui cumprindo uma missão. Deputado Camargo, pai de 4 filhos, casado com uma linda mulher que me acompanha aqui, a minha esposa, a Larissa, também servidora pública aqui do estado de Rondônia, e tenho 42 anos, atualmente residindo em Porto Velho em razão da missão que me foi confiada. E vamos lá, sem papas na língua, conversa franca, direta. Vamos lá, é isso que o Brasil precisa. Deputado Camargo, o nome do programa já prenuncia que este comunicador que aqui está é um defensor da liberdade como ela deve ser, né? Uma liberdade plena, liberdade de tudo, de trabalhar, de se comunicar, de dizer o que pensa, a liberdade de respeitar, a liberdade de professar. Mas o senhor relembrou um instante em que esta liberdade está sendo cerceada, e eu lhe pergunto, o que o senhor achou do nível de cerceamento que levou a uma profissional do consórcio de comunicação que apoia o atual sistema ser censurada com um soco no peito? Olha, novidade zero para mim. Veja só, vamos trazer uma conjuntura atual. Nós estamos, esse cenário que o senhor nos relatou diz respeito à vinda do maior ditador dentro da América do Sul, Nicolás Maduro. Isso mesmo. A Venezuela, um país que já foi um dos mais ricos do mundo, que possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, onde grandes empresas petrolíferas investiam muito ali para a extração de petróleo. É um país hoje em que a população literalmente come lixo. Então veja, o Brasil receber um ditador, e não apenas isso, um ditador envolvido diretamente com o narcotráfico, porque contra ele há em aberto um mandado de prisão por envolvimento com as Farc.
que alimentam o mundo com cocaína. E esse mandado de prisão proveniente dos Estados Unidos. Então veja só, olha que cenário nós chegamos. Você já imaginou um general do Exército de Caxias? Eu sou do Exército Brasileiro, sou um oficial da reserva de cavalaria. Nem no meu pior pesadelo eu imaginei um oficial do Exército Brasileiro prestando continência a um ditador que oprime o seu próprio povo, a um foragido da Interpol, entrando no nosso país e eu vendo ele ser recebido com honras militares. Então, aquele que é capaz de oprimir o seu povo, levando até o extremo da miséria de comer lixo, não me surpreende em nada que, quando confrontado por esta jornalista a respeito das dívidas, e são dívidas de 6 bilhões que a Venezuela possui com o Brasil, quando perguntado para ele quando irá acertar a dívida com o Brasil, ele parte para o ato de extremo, ela recebe um soco no peito. Um ato de agressão física. Então, aquele que faz isso com o seu próprio povo, fazer com o brasileiro não me surpreende em nada. Bom, nós estamos falando de um país onde o povo que ganhava medianamente, classe média, não precisava ser da classe alta nem ricos, os que ganhavam medianamente há 20 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, tomavam mais uísque importado do que cerveja. Com certeza, o país super desenvolvido. E hoje 94,5% desse povo está na linha de miséria, comendo seus próprios pets. Mas nós precisamos retroagir um pouco. O que o senhor está me dizendo está correto, perfeitíssimo. Mas o senhor já viu que nós temos hoje uma força do Estado venezuelano, o exército venezuelano foi cooptado pelo governo de Nicolás Maduro, as instituições não são mais independentes entre si. Olha a semelhança que está acontecendo com o nosso país. A população civil está desarmada para se defender. E se nós formos olhar ao longo da história, se você abrir aí o Google, coloque o Google, você vai ver que todos os governos ditatoriais ao longo da história, o primeiro ato que fazem é desarmar a população civil, porque você deixa apenas o Estado com o braço armado. Então vamos lá. China desarmou a população civil. Mussolini na Itália. Vamos lá. Outros ditadores. Mais recente agora, Daniel Ortega. Hitler na Alemanha. Stalin. Todos eles têm um ponto em comum. Eles desarmam a população. Coreia do Norte. Eles desarmam a população civil como forma de tirar qualquer tipo de reação à ditadura que será imposta. O segundo ato é a censura. Exatamente. E nós temos aqui no Brasil o Estatuto do Desarmamento. Mesmo a população brasileira em plebiscito tendo dito que gostaria de continuar com o direito ao acesso às armas, isso foi negado pelo governo do PT. Já que o senhor está citando similaridade, então vamos lá mais uma. Entre essas duas repúblicas, a República Bolivariana e a República Brasileira. Lá o Maduro herdou do Chávez e ampliou as milícias, além das forças constitucionais, digamos assim, as forças armadas e das polícias, eles têm as milícias. Vem cá, quando nós vemos um ministro da Justiça ir no ambiente mais perigoso do Rio de Janeiro, sem segurança, onde nenhum morador entra sem permissão, são as milícias que estão lá, não é? O que o senhor está falando é uma verdade tão grande. Bom, nós PCC, não, o que o senhor está falando essas modalidades, desse o título que der, que agora tem um novo, né? Tem um CDC, parece, né? Tem várias facções. Recente, né? Eles
são as milícias toleradas pelo Estado brasileiro? O senhor tem essa percepção, é isso? Eu tenho exatamente essa percepção que você está falando. Olha só que interessante que eu vou lhe passar. Bom, me assusta, em primeiro lugar, e eu quero acreditar que o senhor, ou você que está acompanhando aqui o Sem Papas na Língua, você é rondoniense, tem certeza que você, ou pelo menos a grande parte do nosso povo trabalhador aqui, não se sente representado ao ver um descondenado, um ex-presidiário, condenado por crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, em 3 instâncias, ser colocado no maior cargo eletivo de um país. E onde você vê penitenciárias, presídios, comemorando a eleição desse cupincha ao cargo de presidente. Eu quero acreditar nisso. Eu sei que o povo de Rondônia não se sente, em grande parte, representado por ele. Agora veja, nós temos um ministro da Justiça chamado Flávio Dino, que em alto e bom som já declarou abertamente que é comunista. Ele fala, eu sou um comunista. Só para lembrar ao deputado Camargo, mais do que isso, na reunião que ele fez com os representantes das plataformas, ele foi literal. A liberdade acabou. Desse jeito. Acabou a liberdade. Vocês estão pensando o quê? As coisas acontecerão de um jeito ou de outro, vociferando o fim da liberdade e vociferando o terror pela ameaça. Isso não é um ato antidemocrático? Eu tenho certeza que é. E o que o senhor está dizendo é tão verdadeiro que, além de falar comunista, que ele é comunista, que vai tirar a liberdade de expressão, o senhor comentou a respeito do Rio de Janeiro. Olha que interessante. Há poucos dias eu estive lá no Rio de Janeiro, quando estava tendo aqueles ataques às escolas. Nós tivemos a tragédia de Santa Catarina. Por uma infeliz coincidência, um dia antes dessa tragédia eu havia proposto aqui na Assembleia um projeto de lei para que as escolas tivessem um policiamento, de um policial civil, de um policial militar, um policiamento armado dentro das escolas. E como lá no Rio de Janeiro havia ocorrido aquela tragédia de Realengo, que alguns jovens foram assassinados dentro da escola, eu estive lá para buscar protocolos de segurança que poderiam ser adaptados e replicados em Rondônia. E nesta viagem, eu fiz o transporte através de Uber, aplicativos de mobilidade. E conversando com o carioca, o nato ali, o povo, eu perguntei, meu amigo, como você interpreta a entrada de um ministro da Justiça dentro de uma favela sem qualquer tipo de segurança ou aparato policial para esse ingresso? E eles não sabiam que eu era um parlamentar, nem tampouco a minha profissão. Eu fiz uma pergunta comum, de forma a não influenciá-lo na resposta. E eles, de forma quase que uníssona, responderam: para quem mora no Rio de Janeiro, para quem é carioca e sabe da realidade que a gente vive aqui, ele só entrou porque teve autorização desse jeito das facções criminosas. É por isso que ele entrou. Porque se um cidadão de bem, ainda que de forma desavisada, acabe ingressando numa favela por um erro de aplicativo que direcionou errado, a probabilidade dele ser assassinado e sofrer inúmeros tiros no veículo por quem está fazendo a guarda daquela favela, traficantes armados de fuzil, é muito grande. A gente vê toda hora no noticiário isso. Pessoas que o aplicativo direciona errado acabam caindo numa favela e são mortos. E nós temos então o ministro da Justiça, um dos maiores cargos dentro de uma república, chegar num complexo e para falar com traficantes sem qualquer segurança. Então aí nós vemos que nós temos um sistema totalmente corrompido, e isso me assusta muito.
Paralelamente, desarma-se a sociedade, o cidadão, mas não se controla, não há obstáculo à entrada do armamento clandestino para estas facções. É coincidência ou é incompetência policial, deputado Camargo? O senhor está fazendo uma afirmação muito importante aqui. Deixa eu lhe passar um Não, pouquinho... Não, afirmando não. Não, o senhor questionando. Não, o senhor está fazendo uma afirmação no tocante à importância do controle e desmistificação do uso de armas de fogo. Eu fui delegado de polícia em Ariquemes, que muitos rondonienses sabem que já teve um apelido, Aricrimes. Nós chegamos a ter no ano de 2013, salvo engano, no mês de março, 33 homicídios. E são 31 dias no mês. Ou seja, nós tivemos mais de um homicídio por dia. Então nós estávamos com a taxa de homicídios de Aricrimes à época lá em cima. E agora, em 2022, quando saí, Ariquemes não tem mais essa realidade. Entreguei a delegacia regional com 19 homicídios consumados. Então, como nós baixamos de 153 para 19? Claro que não é um trabalho apenas do delegado de polícia, da Polícia Civil, dos investigadores, não. Há um trabalho em conjunto com o Ministério Público, com a Polícia Militar, com o Poder Judiciário, para que nós possamos identificar as lideranças dessas facções e mandar para presídios federais. Quando você identifica uma liderança criminosa em Ariquemes, manda para um presídio federal, é normal que alguém ascenda para esse posto. A polícia identifica e representa para que esse novo comandante vá para o presídio federal. O que vai acontecer? A criminalidade começa a deixar de querer assumir cargos de comando, porque são enviados para o presídio federal. Agora, quando nós vamos tratar especificamente de homicídios, aqui eu vou dar uma informação importante. Dos homicídios cometidos em Ariquemes, desses 153, você que está me assistindo, quantos vocês acham que foram cometidos com armas registradas? Nenhum. De todo o período que eu estive à frente da Delegacia de Homicídios de Ariquemes, nenhum homicídio foi praticado com arma regularizada e registrada. Os homicídios que envolvem armas com registro, geralmente são aqueles decorrentes de uma intervenção policial. O bandido reagiu, a polícia revidou e esse bandido acabou morto. E aí tu tem, então, em tese, um homicídio cometido por uma arma registrada. Mas você vai ver essa arma está registrada em nome de uma força de segurança. Foi a arma do Estado. Exatamente. A arma do Estado. Então, é preciso desmistificar essa questão que o número de armas está relacionado ao número de homicídios. Enquanto nós temos, por exemplo, o estado do Texas, nos Estados Unidos, que é um dos maiores do mundo com registro de armas e é um dos menos violentos. No Brasil, o estado de Santa Catarina, salvo engano, é o com maior número de armas e com a menor taxa de homicídios. Então, aqui nós estamos falando, na verdade, sobre o direito à defesa das pessoas, defenderem a sua vida, defenderem a vida dos seus familiares. Retomemos, então, a linha do nosso raciocínio inicial. Nós estamos falando sobre liberdade, sobre democracia. Mais do que isso, sobre direito a proteger a sua vida. Eu acredito nisso. É disso que nós estamos tratando no começo dessa conversa. Então, vamos lá. O armamento ao criminoso é praticamente livre e ao cidadão é criminalizada. Perfeito. Certo? E sobre o Rio de Janeiro, numa decisão que, se for necessário acontecer em Porto Velho, em Rondônia, eu acho que não haverá nenhuma dificuldade de se repetir, mas sobre o Rio de Janeiro pesa uma restrição oriunda do STF,
do ministro Edson Fachin, que proíbe as operações. Que limita as operações de combate ao crime, aonde mesmo? Nos morros, nas favelas, nas áreas, digamos, urbanizadas. Eles chamam os conflagradas. Urbanizadas, lá. Não, mas lá sim, porque é lá que estão esta nova, a gente pode chamar, milícia não, porque lá tem os milicianos, né? Já tem as facções. Já tem os milicianos, tem as facções. Então, será que o Estado brasileiro, no atual sistema de governo, está de alguma forma sancionando e reconhecendo já estas forças que ainda são atualmente criminosas, mas preservando-as para no futuro vir transformar em forças auxiliares de um sistema de governo? É isso? O senhor percebe isso? Eu não duvido essa leitura, ela é bem pertinente, inclusive. E eu vejo que, o senhor falou assim, o que impede que isso se repita em Rondônia? Bom, nós temos, embora haja esforços do governo do Estado, embora nós vejamos as forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, atuando duramente contra a criminalidade aqui em Rondônia, nós estamos vendo que as facções criminosas, principalmente nos condomínios populares aqui em Rondônia, estão se expandindo, em razão até mesmo da proximidade que nós temos com uma grande produtora de cocaína, um país vizinho aqui, a Bolívia, que a nossa faixa de fronteira é longa, possibilita não apenas o ingresso livre de drogas, mas também de armas. Então, quando eu vejo esse avanço quase que exponencial da criminalidade, e mais, me assusta decisões da Suprema Corte proibindo que a polícia atue para controlar essa criminalidade, e aí eu volto à minha fala inicial, o futuro que se avizinha é muito nebuloso. Nós vemos as forças aí policiais tendo o seu efetivo cada vez menor, o investimento em equipamentos, em viaturas blindadas, em armamentos, munições, qualificação, cada vez menor o orçamento, e o tráfico de drogas investindo cada vez mais na força bélica deles. Então, eu acredito que nós precisamos urgentemente, ver que tipo de futuro nós queremos para o nosso país. Porque com o governo que se encontra agora, esse governo federal, de um ex-criminoso, de um presidiário, tendo como ministro da Justiça um comunista, que já aparelhou o Congresso Nacional. Está aí o exemplo do que nós vimos a votação agora da medida provisória dos 37 ministérios, sendo aprovada. Então, nós precisamos aí tomar alguma medida e fortalecer os movimentos de direita. Vou colocar uma coisa aqui, mas nós vamos voltar a esse raciocínio que nós estamos trilhando. Em relação à votação da medida provisória aí, que garantiu esse Estado gigantesco, foram liberados 1 bilhão e 700 milhões para os deputados e senadores. Me diz uma coisa, o senhor, para ser delegado, o senhor pode até não ter a carta da OAB de advogado, mas o senhor tem que ter feito curso de direito, não é verdade? Com certeza. Né? Não é corrupção passiva e ativa? Olha, se nós formos ler ao pé da letra, não. Ao pé da letra, porque há previsão na legislação a destinação de emendas. Tá. Mas isso é um velho jogo sujo do toma lá, dá cá. Veja só. Então nós devemos, nesse caso, ficar no campo da má política. Da má política, da política suja, ou do moral, mas é ilegal. Como é que é? É legal, mas é imoral. Exatamente. Por aí? Talvez seja por aí. O que me preocupa, acima de tudo, como o senhor dizia, no tocante... Veja só, vocês devem ter acompanhado, o Lira não ia colocar em votação
essa questão da MP, ela iria caducar e ia voltar ao número de ministérios do governo anterior, do governo Bolsonaro. Ele sinalizou que não ia colocar em votação, porque não haveria ali, então, uma unanimidade ou uma forma pacífica dos parlamentares para votar. Não haveria governabilidade. Olha o que aconteceu. Na mesma noite, o STF colocou em pauta um julgamento de um processo do Lira. Ele colocou para votação, foi aprovado como nós vimos. E hoje pela manhã o que houve? Operação da Polícia Federal contra alguns, abro aspas, apoiadores, assessores do Lira. Então veja, é um governo vingativo, onde o próprio ex-presidiário afirma: eu estou aqui para me vingar, já conseguiu, começou vingando ali em relação ao Deltan Dallagnol, um parlamentar eleito com mais de 300 mil votos no seu estado, no Paraná. 344 mil votos. Que em um julgamento de 1 minuto, não, isso não é brincadeira, é 1 minuto e poucos segundos, conseguiram tirar o mandato dele. 6 segundos. 1 minuto e um pouquinho. Cassaram o mandato dele. E agora está esse imbróglio aí entre um confronto entre o Congresso, o STF, como o STF sendo um braço do Executivo, e isso já foi dito, inclusive, Osmar, que algumas matérias, o Flávio Dino fala disso, que o Congresso não se debruçar, o próprio Executivo fará mediante decreto e será chancelado pelo Judiciário. Então, na verdade, o Poder Legislativo torna-se apenas um figurante, ali um fantoche de um governo autoritário. Confirmando aquilo que ele disse para as plataformas. Acabou a liberdade. O que tiver que ser feito, vai ser feito de qualquer jeito. Assustador. Não é? E é o que nós estamos vendo. O que o senhor se referiu é um fato tão contundente agora, porque foi ontem que o Lira mandou um recado para o Lula, né, que tinha alguma independência o Congresso. E a resposta veio em menos de 24 horas de forma assombrosa. Ele ousou desafiar o sistema. Mal fechou a boca, todo mundo já estava perseguindo, né, os que lhes são próximos, para dizer: ou tu entra na linha, ou então da próxima vez nós vamos direto ao ponto, ou seja, a você. Exato, mas não é só essa questão de criação de ministérios. Veja, agora há poucos dias foi votado aqui, nós estamos numa pauta federal, e eu pergunto a você, que está acompanhando aqui o Sem Papas na Língua, você tem visto como o seu representante federal tem votado nessas pautas? Criação dos ministérios, por exemplo. Rondônia tem 8 deputados federais. Aquele que você votou, eu quero acreditar que você ainda lembra em quem você votou, as eleições são recentes. Você já procurou ver como ele votou em relação à criação desses 37 ministérios? Há poucos dias foi aprovado o arcabouço, vou fazer um trocadilho, o calabouço fiscal, que agora permite a esse desgoverno do PT ultrapassar os limites de gastos. Por exemplo, você na sua casa, você, nós temos uma renda e ninguém vai gastar mais do que ganha, porque sabe que isso irá se endividar, que irá pagar juros. Ninguém sai dando cheque em branco para os outros. E o que o governo do PT conseguiu é autorização para extrapolar esse teto de gastos, para gastar acima do que o governo arrecada. Um cheque especial sem limite. E agora, exatamente, você falou perfeitamente. Agora eu pergunto para você, você já viu como os deputados de Rondônia votaram nessa matéria? Eu preciso que você olhe, para que nós, nas próximas eleições, não caímos de novo comprando gato por lebre. Deputado Camargo, voltando àquela linha original, já não vamos descambar na área política puramente. Tem um fator aí que colabora com tudo isso que já se disse até agora, que é o da impunidade.
O senhor concorda que essa impunidade vem da leniência das leis, do ativismo político do judiciário e, claro, da vontade de não punir? O senhor vê isso, pensa assim? Porque nós temos, por exemplo, na área criminal, de cada 100 condenados, somente 8 têm processo concluído, condenação feita, prisão realizada, pena determinada, recolhida ao xadrez, mas no primeiro dia de visita ao Dia das Mães, ao Natal, ao Ano Novo, ele ganha a saída e não volta mais. É a chamada bandidolatria, né? Um país que busca exaltar o crime, o bandido, não pode ter um futuro próspero. Veja, você deve ter visto, eu, graças a Deus, na minha casa não assisto, meus filhos não assistem, minha esposa não assiste, um canal de televisão que tem em seu nome a palavra lobo. E lá nessa emissora, até pouco tempo atrás, isso eu ouvia comentários e tive a oportunidade de conferir isso depois, a personagem principal de uma das novelas era uma traficante. Ela era a grande protagonista, o grande case de sucesso. Nascida de uma comunidade carioca que ascendeu para o comando do crime. Olha só. Uma atriz famosíssima. Famosíssima. Então nós temos aí, veja, a cultura, a educação fomentando a bandidolatria. A glamorização do crime. E isso, a cultura, a influência da mídia, óbvio que influencia os jovens, mas também a lei. Então, muitas vezes, nós vemos decisões judiciais soltando criminosos para uma saidinha temporária. Só que o juiz, ele é refém da lei. Ele é refém, ele tem que aplicar aquilo que está escrito. E isso, inclusive, foi um dos papéis, uma das reflexões que eu tive quando eu resolvi entrar no legislativo. Porque como delegado de polícia, se eu não concordo com a lei, enquanto delegado, eu não posso fazer nada, eu devo aplicá-la e acabou, eu sou refém da lei, eu sou um agente da lei. Ainda que eu não concorde, eu devo aplicá-la. A lei está em vigor, é vigente, eu vou aplicá-la. Veja, se eu não concordo com essa lei, então eu devo deixar de ser um aplicador, como delegado de polícia, e devo fazer parte do processo de formação dela. E aí tu sai de um cenário de operador do direito, de aplicador da lei, e vem para um cenário político de formação da legislação. O problema é que durante muito tempo, pessoas como você, como eu, nós escolhemos o menos pior para votar. Nós olhávamos a lista de candidatos e esse aqui, vou votar nesse arrombado mesmo. E quem se arrombou fui eu, foi você, foi o país. Porque nós fomos praticamente que doutrinários. Vamos lá, você que está me escutando, quando eu falo a palavra política, o que vem na sua cabeça? Político. Corrupção, vagabundo, ladroagem, rachadinha, lavagem de dinheiro, cabide de emprego, tudo isso passou na sua cabeça. Então, em razão do histórico do nosso país, nós sempre fomos desincentivados a participar de um processo político. E quem não gosta de política acaba sendo governado por quem gosta. Então, eles assumiram cargos de poder e imporam a vontade deles através de lei. Então, hoje, o judiciário é totalmente refém dessa legislação que hoje existe, como bem o senhor colocou, glamorização do crime e bandidolatria. Então, veja, eu até vou apresentar, estou na fase de estudos finais, uma proposta de legislação estadual para que crimes cometidos durante a saidinha temporária, repito, um benefício previsto pela própria legislação,
o Estado seja responsabilizado. Porque ainda que esteja fora da cadeia nessa saída, ele continua sendo um condenado em cumprimento de pena. Porque esses dias será detraído da cadeia dele. Então o Estado deve monitorá-lo para que, caso ele cometa algum crime durante essa saída, o Estado seja responsabilizado. Então nós precisamos urgente que mais pessoas como você que me assiste, se você tem um filho, um marido, um vizinho, um esposo, vê que é uma pessoa de valores cristãos, quer fazer aquilo que é correto, que quer de fato trazer benefícios para a sociedade e não para si, incentive essa pessoa a participar do processo. Nós precisamos que pessoas de bem se envolvam com a política. Inclusive as mulheres, né? Principalmente as mulheres, jovens. A gente precisa disso. Senão nós vamos continuar, infelizmente, num cenário catastrófico como é esse que estamos vivendo. Bom, mas paralelamente a esse cenário criminal que acabamos de expor aí, tem outros sinais também que encaminham para a impunidade. Nós vimos esta semana, por crimes similares, eu não vou dizer igual porque não vi o processo de um e do outro, mas pelo menos na aparência crime similar. Nós vimos um ex-presidente da República ser condenado e um outro, Fernando Collor de Mello, e o Eduardo Cunha, que solapou muito mais do que o outro no processo que foi condenado. Devolveram dinheiro. O dinheiro foi devolvido, o roubo houve, tanto que devolveu o dinheiro. Sim, né? Sendo liberado, tendo seus processos anulados. Quer dizer, isso é justiça? É aquela velha máxima, né? Amigos do rei e, para quem não é, os rigores da lei. Veja que no Brasil, por incrível que pareça, a mesma legislação que foi utilizada para condenar e colocar na cadeia é utilizada para libertar outro que cometeu o crime, como o senhor disse, semelhante. Nós não temos aqui o que todo país civilizado e democrático busca ter. Não é apenas o império da lei, mas principalmente a chamada segurança jurídica. Uma posição firmada pelos tribunais ao longo dos anos e que ela será mantida. Aqui no Brasil, a depender da cara do cliente é o preço do serviço e a depender da cara do cliente é o rigor na aplicação da lei. Então, pode ver que todos aqueles que participaram da Lava Jato, olha que ponto nós chegamos. Os criminosos que devolveram dinheiro, que tinham lá em paraísos fiscais, devolveram, estão sendo liberados. E aqueles que buscaram punir os criminosos estão sendo perseguidos. Está aí o exemplo. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. E pode acreditar que ao fim e a cabo, os ladrões estarão todos eles soltos e o juiz e o promotor estarão na cadeia. Esse é o que eu vejo daqui a uns dias. Bom, haverá algum juiz que antes olhava para o Sérgio Moro e dizia, poxa vida, olha, eu ainda vou ser um juiz assim. Haverá algum hoje que pense assim? Em que sentido? Não, de querer fazer, combater o crime, combater a corrupção, ter coragem de enfrentar os grandes criminosos, não importa, contrariou a lei, seja quem for, são todos iguais perante a lei, não é? Sem olhar quem é a cara do criminoso, mas olhar o crime que ele cometeu. Que juiz terá coragem de fazer isso? Olha o Breta, o que está acontecendo com o Bretas. Está respondendo a processo, o outro que está enrolado. Pelo amor de Deus. A juíza Ludmila também foi cassada, ela teve, acho, aposentadoria antecipada, uma mulher jovem, com tudo para fazer. E no caso dela até mais grave, né? Porque qual foi o crime dela? A opinião dela. Exato. Eu até tenho uma opinião muito peculiar no tocante a isso.
Eu, sinceramente, se o senhor perguntar para mim se eu gostaria de ser julgado por um STF ou por um juiz de primeiro grau, eu não tenho dúvida alguma que eu gostaria de ser julgado por um juiz de primeiro grau. Por quê? Porque todos que estão no STF foram indicados pelo presidente da República e, portanto, são políticos. São cargos de nomeação política. E os juízes de primeiro grau são concursados. Então, salvo engano, e aqui eu não quero cometer um equívoco, mas salvo engano, da atual composição do STF, dos 11 ministros, existe apenas um juiz de carreira. Isso mesmo. Um juiz, acho que dois. Não. O Fux e eu acho que a Rosa Weber também era juíza do trabalho, salvo engano. É. Acho que são dois. Ela veio do trabalho. A Rosa Weber, juiz do trabalho, e o Fux. Então, veja, num tribunal de 11, você tem só 2 juízes concursados que literalmente ascenderam na carreira, porque se foram para um tribunal, fizeram parte de uma lista tríplice, votado pelos seus pares, se destacaram, vem com toda uma experiência de um magistrado. Então, eu acho que essa questão de composição dos tribunais, na minha visão, deveria ter mais protagonismo para os magistrados concursados, porque esse sim, ele se submeteu a um concurso público, ele foi preparado para julgar aquela comunidade e não chega do dia para a noite numa Suprema Corte. Veja só, olha só quem foi indicado, o senhor deve ter visto, o senhor que me assiste. Zanin, indicação do Lula, o advogado pessoal dele, que nunca julgou uma causa, nunca foi imparcial, pelo contrário, o advogado ele sempre é parcial, ele sempre foi parcial, sempre divulgando, sempre defendendo interesses da esquerda, do PT, do Lula, sempre parcial. Agora vai para o STF, você acha que ele vai ser imparcial? Não, mas ele tem uma qualificadora que a gente não pode menosprezar, delegado. Ele faz uma certa pessoa, um ministro do STF, se emocionar, chorar, né? A ponto de ir às lágrimas, de soluçar de tanta emoção. A Globo está perdendo. É esse que é o notável saber jurídico? Será? Então, é o que nós estamos vendo. Hoje, agora há pouco, antes de vir para o podcast, eu estava acompanhando e me veio à memória, há um tempo atrás, quando o nosso presidente Jair Bolsonaro ia indicar o diretor da Polícia Federal e que a Suprema Corte deu uma decisão em sentido contrário, dizendo que haveria ali uma proximidade desse indicado com a família Bolsonaro. Suposições. E proibiu a nomeação dele. Sim. E agora, essa mesma Suprema Corte permanece quieta, silente, quando vê o Lula nomear o advogado dele para o STF. 2 pesos, 2 medidas. Será que o senhor vai concordar de que se alguém entrar na Suprema Corte hoje contestando uma nomeação dessa, ele sairá de lá qualificado por mitigância de má-fé e com alguns milhões de multa? O que é que o senhor acha? Não, eu tenho certeza do que o senhor está falando. Veja, o Bolsonaro ele conseguiu nomear durante o seu mandato 2 ministros, que são 2 vozes praticamente isoladas. Um levou 6 meses para ser sabatinado. Só para o senhor ter noção. Vamos ver quanto tempo vai durar agora a sabatina, né? Quanto tempo vai levar para sabatinar o Zanin. Acredito que vai se ver logo, logo. Assim que possível já vai ser colocado lá. Não, então é um cenário... O que nós estamos vendo é os próprios ministros do STF, inclusive o Gilmar Mendes, já devem ter acertado tudo. O Zanin vai só passar pelos gabinetes dos senadores. O que é que o senhor acha? Eu acho que isso já é dado como certo. Veja, os ministérios achavam que não ia aprovar, aprovaram. Quando falaram que não iriam aprovar o arcabouço fiscal, aprovaram. Quando falaram que iriam regulamentar a mídia, vão regulamentar.
Ele falou que ia indicar o Zanin, indicou. Ou seja, não há mais nada escondido nesse desgoverno do PT. Eles falam e fazem. Então, surpresa zero. Será que a harmonia entre os poderes, como a gente está observando agora, em churrascos, confraternizações, essa coisa toda, isso, por acaso, não tem já um outro nome, não? Não é promiscuidade? Olha, eu não sei se... Eu vi uma reportagem, acho que estava engano, da Jovem Pan. Para que você possa acessar o Supremo Tribunal Federal, existe todo um traje específico que você deve ir. Se você chegar lá de bermuda, você não entra. Sim. Uma Suprema Corte, o Poder Judiciário, o nível superior de um país, de uma nação. Veja, o Cacai, um dos advogados, ele frequenta o STF de bermuda. A festa de posse do Lula foi oferecido na casa do Cacai. Então veja que ali há uma intimidade entre poder executivo, entre advogados, que estes advogados agora irão compor a Suprema Corte. Então, se você acha que o futuro que se avizinha ele é um futuro que a gente pode ter alguma esperança, eu acredito que não. A minha esperança está em Jesus Cristo. Ele sim, eu coloco a minha esperança. Mas o cenário que nós estamos vendo, nós estamos a passos largos para a implementação formal do comunismo, porque de forma informal ele já existe. Você não pode falar aqui aquilo que você quiser, você não pode falar certo o nome de ministro aqui. Há uma série de... Se você, a depender do que você postar na sua rede social, ela vai ser bloqueada, você vai ser multado, as suas contas serão bloqueadas, suas contas pessoais, que você cobra essas despesas. Então, se isso não for comunismo, não sei o que é. Delegado, vamos dar uma rodada na biruta. Vamos embora. Sair desse tema aí. Vamos lá. Né? O senhor é um gaudério de uma cidade Bagé. Fronteira, Bagé, né? Veio montado num pingo ou o senhor já veio nas asas de... Já cheguei nas asas de um avião aqui. Chegou nas asas da Feira Rondônia. Quando o senhor chegou? Olha, eu prestei concurso a primeira vez que eu vim aqui, foi em 2009, a época da abertura do edital. Mas o concurso para delegado são várias fases, né? E isso eu acabei tomando posse lá em 2011, 2 anos depois da primeira fase do concurso. Então, trouxe, como muitos que acabaram aqui em Rondônia, por ser um estado de imigração, os mesmos sonhos, as mesmas desejos de prosperidade, do desenvolvimento. Eu acredito que o senhor, quando chegou aqui na década de 70, também trazia na sua mala de garupa, como diz o gaúcho, um sonho de ajudar a desenvolver o estado. Eu trouxe na minha bagagem um sonho de fazer a segurança das pessoas, de se tornar Rondônia um local verdadeiramente seguro para se morar e se viver. Porém, por Deuscidência, Deus me deu ainda uma outra missão, de poder também a direcionar os futuros do Estado através da política. Então, eu fico muito honrado hoje por, além de delegado de polícia, estar cumprindo essa missão de deputado. E como é que se deu essa transição entre a condição de xerife da cidade, maior cidade do Vale do Jamari, para deputado estadual? Olha, isso foi um processo... Já era um sonho? Não. Você pensava ser político? Tem alguém político na família? Nunca sonhei. Vamos lá. Eu sou, como eu já havia dito para o senhor, eu sou um militar, sou oficial R2, minha formação é na caserna, e em razão da profissão do meu pai, que era promotor de justiça, eu fui quase que automaticamente influenciado a ir para o direito. Então eu consegui, com a faculdade de Direito, com a parte operacional do Exército, sonhar e prospectar uma vida na polícia. Até porque
se você for olhar lá no meu Instagram, tem uma fotinha do meu aniversário de 5 anos. E lá está um menininho com uma arminha na mão. Eu adorava brincar de polícia e ladrão. Então, eu me preparei intelectualmente para ser um policial. A minha família de origem não tem nenhum político. Eu não tenho nenhum tio, avô que foi do meio político, não. Nunca teve ninguém filiados a partidos políticos, tampouco militante político. E aqui em Rondônia eu sempre desenvolvi a minha profissão e até mesmo em razão da profissão da minha esposa, juíza de direito, nós sempre tivemos uma vida muito privada, sem muito discreta, né? Sem se manifestar sobre termos uma políticos. Descrição que é o contrário do viés político, não é? Exatamente. Então, eu renovo a pergunta. Como é que se deu, então, essa transição? E ai de mim se negar a resposta para o Senhor. Me foi confiada uma missão do alto. Eu sei o porquê eu estou aqui, eu sei a batalha que eu tenho que combater, eu sei a missão que me foi confiada pelo meu Salvador Jesus Cristo. A minha campanha, para o senhor ter noção, você que está me assistindo, a minha campanha foi praticamente feita por 3 pessoas lá em Ariquemes. Eu me filiei aos 45 minutos do segundo tempo no Partido dos Republicanos, influenciado muito pela postura profissional da ministra Damares e do governador Tarcísio, à época pré-candidatos também. Fui a Brasília, me filiei aos Republicanos, fiz uma campanha com recursos escassos e acabei sendo eleito deputado estadual mais votado no Vale do Jamari. Isso eu sabia que ia acontecer. Mas para que a minha candidatura se tornasse viável, isso foi objeto de muita oração entre eu e minha esposa, e pode ter certeza que se eu estou aqui hoje, é porque eu tive apoio da minha esposa, dos meus pais e das pessoas que eu convivo, que é o pessoal da igreja. E é por isso que, se retroceder e olhar a cerimônia de posse dos deputados, vai ver eu entrando lá com um símbolo cristão e indo até a assinatura do livro de posse, acompanhado da minha esposa, dos meus pais e do meu sacerdote, meu líder espiritual, que é o Padre Luiz, lá do setor 5 de Ariquemes. Então, eu estar aqui é o cumprimento de uma missão que o Senhor me confiou e irei cumpri-la até que Ele me sustente aqui. Então, o senhor é evangélico? Não, católico. Ah, o senhor é católico. Sou católico, apostólico, romano, professante da fé cristã, em primeiro lugar. Se amanhã Jesus Cristo retornar e dizer que Ele é do candomblé, eu sou do candomblé. Se Ele dizer que Ele é de Umbanda, eu sou de Umbanda. Eu sou cristão em primeiro lugar. Então, qual foi, o senhor consegue identificar qual foi o seu feito, o ato que o senhor praticou no exercício da sua atividade, ou algo paralelo a isso, que alavancou o seu nome, que fez a sociedade te olhar além de delegado? O que foi? Olha, você teve um caso de grande repercussão que te colocou, digamos assim, nos holofotes da sociedade? Como é que foi isso? Olha, eu tenho uma característica muito semelhante da minha esposa. Eu sou muito intenso naquilo que eu me proponho a fazer. Workaholic, eu trabalho muito. Então, ao longo da minha carreira, eu acabei tendo alguns reconhecimentos do meu trabalho, junto com a minha equipe, obviamente. Eu conquistei as maiores honrarias da Polícia Civil, medalha Mauro dos Santos, depois a medalha Forte Príncipe da Beira, concedida pela Polícia Militar, depois a medalha Jorge Teixeira pelo Governo do Estado, posteriormente título de cidadão rondoniense pela Assembleia Legislativa. Qual é o meu mérito nisso? O mérito talvez de ter formado uma excelente equipe. Eu trabalhei com excelentes policiais. E o senhor fez uma carreira policial em Ariquemes mesmo? Sempre passando em Ariquemes. Pelas delegacias? De todas elas. Até chegar na regional? Até chegar na regional. Então, essa questão de trabalho, de combate à criminalidade, sempre foi um compromisso muito sério meu, em dar resultado daquilo que me confiam. Então, eu acredito que não houve ali um
ponto específico que me projetou, não. Eu acho que eu colhi um fruto de um trabalho de mais de uma década de dedicação intensa à polícia. E num momento conturbado que você vê a bandidolatria, né, a glamorização do crime, você olha de um outro lado o policial, e isso refletiu, olha quantos policiais foram eleitos da área da segurança pública agora. O senhor acha que a escolha do eleitor se dá em função desses valores que o senhor defende? Dos princípios que o senhor defende? Também me fizeram uma pergunta mais ou menos como essa sua num programa de televisão, perguntar assim, deputado, por que você acha que foram eleitos tantos candidatos da área da segurança pública? A resposta é uma só, porque a política virou caso de polícia. Então, quando você não tem mais a recorrer, quando você vê tanta vaidade, tanto ladrão, você vai para onde? Você vai na polícia. Então, o eleitor depositou o voto dele na polícia, porque estava vendo que a política se tornou uma questão de polícia. É isso. O senhor acha que é por isso que na última eleição, tanto nos estados quanto no Congresso, se elegeu tantos policiais? Porque não tem só delegados, também tem coronéis, tenentes, sargentos, né? Policiais penais. Policiais penais. E eu acho que não apenas por conta isso, disso? Também, principalmente por isso, mas eu acho que o policial, aquele verdadeiro policial, ele não fica em cima do muro. Ele é um cara de opinião. A Bíblia nos ensina, seja quente ou seja frio, não seja morno que eu te vomito. E a grande maioria dos policiais, ele tem posição firmada. Ele arrisca a própria vida para proteger a vida do outro. Então são homens de valores, de crenças, de coragem. Então chegou ao ponto em que a sociedade via na política um caso de polícia, falou, eu vou eleger quem é da segurança, eu não aguento mais bandido, eu não aguento essa violência, vamos votar em quem é da área da segurança pública. Está aí o resultado. Delegado, nem parece, mas a nossa entrevista está chegando. Faça rápido, né? 1 hora, tá? Ó, meu Deus. Estamos aqui nos minutos finais, eu vou perguntar 2 coisas mais para o senhor. Vamos lá. O senhor me responder rapidinho. Quais são os seus compromissos políticos com o povo de Ariquemes, com a região do Jamari, do Vale do Jamari? Tá. O meu primeiro compromisso é defender abertamente a fé cristã. Tanto que o meu primeiro projeto que eu apresentei naquela casa é para que nas segundas-feiras, dentro da Assembleia Legislativa, no plenário, tivesse ali um momento de culto e adoração à fé cristã. Nós temos na segunda-feira um culto, na outra a Santa Missa, de forma intercalada. Então, o meu primeiro compromisso é defender os valores cristãos. E quando eu digo isso, você que está me acompanhando, eu sou contra o aborto, isso é um valor cristão, contra o aborto, contra a legalização das drogas. Eu sou contra a ideologia de gênero, contra essas políticas que querem tirar do pai e da mãe o direito de educar e orientar os seus filhos. Então, o meu primeiro compromisso com a população de Rondônia e com meus eleitores em grande parte do Vale do Jamari, porque eu tive voto em todos os municípios de Rondônia, todos, sem exceção, o meu maior compromisso é defender valores da direita, valores cristãos e valores conservadores. Então, aqui vocês estão vendo um deputado cristão, de direita e conservador, e que principalmente não irá ajustar as suas velas porque um governo de esquerda hoje parece ter o poder e o domínio de tudo. Pela primeira vez, o Vale do Jamari tem uma bancada expressiva na Assembleia. Pela primeira vez, o Buriti elegeu um deputado. E pela primeira vez, o Cujubim também elegeu um deputado. O do Buriti também é delegado. Lucas, isso. O Lucas, foi seu colega, certamente. Isso, sim, trabalhou comigo, eu era delegado regional, ele era o delegado de Buritis. Bom, são, se não me engano, 4 deputados que tem a região, que tem o Alex, isso, né? Isso. Vocês estão fazendo um trabalho conjunto ou cada um toca o seu barco?
Como é que está isso? Porque vocês se organizaram em forma de uma bancada representativa do Vale do Javari? Não, com certeza. Todos nós somos eleitos pelo Vale do Javari. O eleitor, ou a população do Vale do Javari espera que os seus representantes legítimos eleitos busquem melhorias para a região. Então, claro que nós temos uma atuação em conjunto naquelas pautas que são de interesses do Vale do Javari. Muito embora, como todo e qualquer mandato, cada um tem uma posição política determinada a local, certos temas. Né? A sua regionalidade. Exato. Vou dar um exemplo. O meu colega, um excelente profissional, mandou para ele, inclusive, um forte abraço, o delegado Lucas Torres, com quem tive o grande prazer de trabalhar nessa última década. Ele foi eleito, em sua grande maioria de votos, pela população de Buritis. Então, veja, no tocante às emendas parlamentares, eu quero acreditar que o colega deputado Lucas Torres irá destinar a maioria das suas emendas para Buritis. Assim como o delegado Camargo irá destinar grande parte das suas emendas para Ariquemes, onde é a minha base eleitoral. É natural. Isso, é natural. Então, me parece que o Vale do Javari, ao ter feito 4 deputados, porque antes os deputados, a grande maioria era de Ariquemes, descentralizou um pouco, como o senhor bem colocou, Cujubim, Buritis, tem eu, Alex, ali em Ariquemes. Isso traz benefícios para toda a população. Então, eu fico muito feliz porque o Vale do Javari está bem representado na Casa de Leis e quero acreditar que muitos benefícios virão aí pela frente. Deputado Camargo, a gente precisaria de 2 podcasts para poder avançar nessa conversa. Na próxima nós vamos ver aí. Mas eu encerro lhe perguntando uma coisa. Com esta bancada do Vale do Javari, que jamais houve no passado, dá para se esperar que agora saia o hospital regional sediado em Ariquemes e que se inaugure finalmente aquele teatro que vem rolando já há quase 20 anos? Tá aí. Herança do desgoverno do Confúcio Moura. Deixou aqueles escombros lá do hospital regional, uma bomba para o atual governo resolver. Eu não sou o governador e não sou o gestor dos cofres públicos. O meu papel é de legislar e fiscalizar. O primeiro documento que eu assinei quando entrei na Assembleia Legislativa foi um requerimento para o governo do estado para que me dissesse qual é o atual cronograma de construção do Hospital Regional de Ariquemes. Isso eu tomei posse, isso foi dia 6 de fevereiro, no dia 7 eu assinei esse documento, primeiro documento. Esse sobre a ponte que vai para Alto Paraíso. Foram 2 documentos assinados no mesmo momento. E até então estava parado esse cronograma. Porém, eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o secretário de Saúde, Jefferson, tem feito um esforço enorme para melhorar as atuais condições do nosso sistema de saúde em Rondônia. E ele apresentou a mim um novo cronograma. E agora nós estamos cobrando a execução desse cronograma. Do que depender de mim, eu já falei, se for preciso chegar no ano e colocar toda a minha emenda, todas elas, para a construção do hospital, eu assim farei. Então, eu desejo boa sorte ao governo do estado para a conclusão Eu quero dessa obra. concluir esse podcast com o senhor, que foi muito animado, foi um prazer e uma honra a honra é receber minha. o senhor, conhecer o senhor que eu não conhecia. Satisfação O senhor é da minha minha. cidade, mas quando o senhor chegou eu já tinha mudado para Porto Velho. Olha aí. Né? Mas o senhor está andando pelo barro que eu amassei. O asfalto que o senhor pisa hoje foi o barro que eu amassei lá atrás para o senhor chegar. Mas eu lhe pergunto, para encerrar essa nossa primeira conversa, que eu espero que tenha outras. Com certeza, adorei. Quando o senhor tomou uma medida política agora, esta semana, pedindo a prisão do fora da lei Nicolás Maduro, não foi uma bravata política? Não, na verdade é um dever de todo cidadão. Não é nem político, todo Porque cidadão. não terá efetividade. Não, mas não importa. Vamos lá. Muitas vezes vai ter projetos que eu irei apresentar na Assembleia que não serão aprovados. E isso não deve ser motivo para mim não propô-los. Então vamos dar um exemplo. Se eu tenho conhecimento que aqui em frente há um criminoso com mandado de prisão,
Ainda que a polícia militar não tenha efetivo para vir aqui cumpri-lo, é meu dever de cidadão, com a minha consciência, avisar, ligar no 190 e falar, olha, tem um criminoso com mandado de prisão que está aqui. Se eles vão vir, se não vão vir, qual é a desculpa que vão dar, eu não sei. Mas para mim, como cidadão, para minha consciência chegar em casa tranquila, eu devo fazer as coisas que eu acredito serem corretas. Então, não me importa se o projeto de lei será ou não aprovado, eu quero que ele seja, óbvio. Mas e se os outros votarem contra? Tá tudo certo, eu estou fazendo a minha parte. Então, mais uma vez, como delegado de polícia, como cidadão, ao saber que um criminoso foragido da lei está vindo aqui, é óbvio que eu tenho que comunicar às embaixadas e fazer aquilo que me cabe. É o papel sendo feito. Então, o senhor é aquele passarinho que leva uma gota d'água no bico para ajudar a apagar o fogo da floresta. Um dia teremos que prestar contas sobre isso. Exatamente. Senhoras e senhores, como veem, foi uma conversa franca. Sem papas na língua. Está aqui na minha frente um cidadão de língua destravada, o delegado Camargo. Muito obrigado, delegado. Deputado Camargo. Foi uma honra e um prazer recebê-lo no Sem Papas na Língua. Senhores, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, querido, de estar aqui batendo papo com vocês. Se eu tivesse que pedir alguma coisa, eu ia pedir só uma coisa. Orem por mim, orem pela minha família, orem pelo futuro da nossa nação. Não desistam de fazer aquilo que é certo, mesmo que todos estejam fazendo o errado. Eu desejo que a paz de Cristo, nesse exato momento, esteja com você, onde quer que você esteja vendo ou escutando esse podcast. Paz de Cristo. Muito obrigado. Até breve.